Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, coisa boa ver cada um de vocês aqui, que bom que vocês vieram. Enquanto eu via esses anúncios, tanto dos jovens quanto do Juad, me passou um filme na minha cabeça, né? Porque eu fui Juad a vida toda, desde os 7 anos, depois eu completei o programa aos 17, me tornei líder, e fui líder até os 27 anos de idade. Faz pouco tempo que deixei de ser líder, Juad. E os jovens não foi diferente, porque eles acontecem, tu pode participar dos dois, né? Depois que tu é adolescente ali, tu consegue acompanhar também o culto de jovens, ali 15, 16. E eu lembro de quantas experiências eu tive com o Senhor, através desses congressos, através dos jovens, através do Juad. E eu creio que esses são programas que a igreja tem para que a gente não se desvie dos caminhos do Senhor. O Juad é um baita trabalho feito com juniores e adolescentes, que manteve muitos Juads no caminho de Deus, que são o que são hoje, porque ouviram a palavra de Deus através do Juad. Hoje estão casados, têm uma família linda, abençoada. E depois que sai do Juad, não fica desamparado. Tem os jovens, que faz todo o acompanhamento. É ali nos jovens que você vai encontrar o seu par ideal. É ali nos jovens que você vai começar a servir ativamente na igreja. É ali nos jovens que você vai ter experiências até mesmo mais profundas com Deus. Eu lembro uma vez um congresso jovem que eu não queria ir, e eu não tinha escolha, né? A mãe que mandava, e manda quem pode e obedece quem tem juízo. E a mãe era braba, não é igual hoje, né? Que os filhos choram um pouquinho, a mãe já, tá bom. Naquele tempo tu vai chorando mesmo, e se tu continuar chorando, tu vai ainda com umas listas de vara nas pernas. E aí, para não passar vergonha, nós ia, né? Eu lembro que eu cheguei uma vez, olha, eu não queria estar lá, realmente eu não queria ter ido. E eu sei de muitos jovens que também são assim, né? Ficam incomodando, não querem ir, não se programam para ir. E aí, aquele congresso, eu lembro que a primeira música que foi cantada era aquela música Vem, esta é a hora da adoração. Você já tem noção que faz tempo, né? Essa música faz tempo que a gente nem canta ela aqui, então era cantada nos cultos, faz um tempinho já. E uma parte da música, Deus falou muito forte comigo, Ele disse: aqueles que me escolhem, um tesouro maior eles terão. Aqueles que escolhem o Senhor, um tesouro maior eles terão. E aquilo foi aquilo me quebrou. E abriu meu coração também para receber tudo que Deus queria falar comigo naquela noite. Foi muito especial. É aquela coisa, né? Tu não quer ir, mas quando tu chega lá, tu vive tudo aquilo, tu diz depois: que bom que eu vim. É igual vir no culto, às vezes tu não tem vontade, o sofá está mais agradável, né? O ar-condicionado em casa está melhor, mas aí tu vem, e aí tu vive isso aqui, porque é diferente. De casa é totalmente diferente do que estar aqui. E aí depois tu diz: que bom que eu vim. E tantos outros expedientes que eu pude dizer: que bom que eu vim, né? Tem uma frase que o pastor Cássio falou uma vez em um dos congressos jovens, eu devia ter uns 16, talvez 17 anos, que eu tenho ela comigo até hoje. E é uma frase que gravou meu coração. Eu até falei no podcast que eu gravei essa semana com a pastora, que pautou muitas das minhas decisões de vida, foi aquela frase, num congresso jovem. Então os jovens que estão aqui nesta noite, vocês tomem vergonha na cara. Vão no congresso. Por quê? Porque é bem no período da festa da carne, que você vai, se diverte, e no outro dia o vazio continua na sua vida. Mas no congresso jovem você vai e se abastece. Você tem uma experiência com o Senhor. Os outros têm a oportunidade de se tornarem líderes Juads,
você quer ter novas experiências com Deus, seja um líder Juad. Você vai ter muitas experiências com o Senhor. E você vai aprender muito com juniores e adolescentes. E as crianças, ou os pais das crianças, juniores e adolescentes que estão aqui nesta noite, coloque seu filho no Juad. Porque você não faz ideia o bem imensurável que o programa vai fazer na vida do seu filho. Amém? Nós estamos no domingo falando sobre disciplinas espirituais. Já falamos sobre oração. Falamos 2 domingos sobre oração. Se você perdeu, assista lá no YouTube. E nós entendemos a importância da disciplina, porque a disciplina é o que vai fazer nós ser constantes naquilo que nós queremos. Nós não podemos levar a nossa vida espiritual de qualquer jeito, ou achar que as coisas vão acontecer naturalmente. Não vai. Nós precisamos ser intencionais na nossa busca por Deus. E não só ser intencional, nós precisamos nos esforçar para buscar a Deus e para conhecer mais de Deus. O profeta Oséias fala lá no capítulo 6, no versículo 3, que é para nós conhecer a Deus e nos esforçar. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. É um esforço que nós precisamos fazer. Muitas pessoas, elas vêm à igreja, elas aceitam a Cristo, elas se convertem ao cristianismo, mas fica só nisso. Elas não se aprofundam no conhecimento de Deus. E Deus, Ele quanto mais a gente conhece de Deus, mais de Deus a gente tem. Mas Deus é um ser, é uma fonte insaciável. Por mais que você conheça Deus, você nunca vai conhecer Deus na sua totalidade, porque Deus é infinito no seu conhecimento. Então a gente conhece a Deus e acha que aquilo é um oceano. Não, o que nós conhecemos é apenas uma gota sobre o fato de quem Deus é. E o que nós ignoramos sobre Deus é um oceano. Deus é muito mais do que você já ouviu falar até agora, ou do que você já viveu até agora. Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Nós podemos estar na eternidade por muitos e muitos anos e ainda assim não saberemos tudo sobre Deus. E falando sobre a eternidade, é interessante porque a gente quer morar no céu. Quantos aqui querem morar no céu? Levanta a mão para mim. Quem não levantou a mão, já assinou que vai descer. Todo mundo quer morar no céu. É uma pergunta óbvia para todos nós, né? Quem quer morar no céu? Todo mundo. Mas quantos se dedicam em conhecer aqui na terra, nesse tempo que você está vivendo aqui? Quantos se dedicam em conhecer o Deus da eternidade? Será que você vai chegar lá na eternidade e saber sobre Deus? Talvez o Deus que você ignorou aqui na terra, o Deus que você não se esforçou por conhecê-lo, o Deus que você não se relacionou com Ele. É muito irônico e contraditório nós querermos ir morar no céu, que nós nem conhecemos o dono, ou o Deus do céu, o Deus das Escrituras, como o apóstolo falou hoje pela manhã. O Deus das Escrituras. Você conhece o Deus das Escrituras? O Deus da palavra? O Deus da fé que você professa? Então a gente quer morar no céu. A gente tem noção da eternidade. A gente sabe que a nossa vida aqui na terra, ela tem um fim. Ninguém vai ficar aqui para semente, né? O salmista fala que a duração da nossa vida é de 60, 70 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. E o resto? Para onde é que nós vamos depois da morte? E tem muita gente hoje que tem medo de morrer, porque não compreende a eternidade, porque não se relaciona com o Deus da eternidade. Porque, como o apóstolo Paulo disse, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é a vitória do crente.
A morte, ninguém quer morrer, obviamente, mas nós precisamos estar prontos e preparados para esse dia. Pouco tempo antes da minha mãe morrer, eu perguntei para ela, e ela disse: filho, a mãe não quer morrer. E se perguntar para qualquer um que está num leito de morte, a pessoa vai dizer a mesma coisa: eu quero viver. Mas o que ela me disse depois disso foi algo que marcou meu coração. Ela disse: mas eu estou pronta, eu não quero morrer, mas se o Senhor me levar, eu estou pronta. Sabe o que isso denuncia? Uma fé madura, uma fé em Jesus, uma certeza da eternidade, uma certeza de que Cristo está nos céus à direita do Pai e que Ele foi preparar lugar para nós. É incrível e é lindo ver a morte de um cristão, a morte de um crente, daqueles que morrem no Senhor, porque eles passam da morte para a vida. Amém? Então, por que eu estou dando essa introdução? Porque a disciplina que nós vamos falar hoje é a meditação. Mas não é a meditação aquela que você senta, cruza as pernas, que eu não vou mostrar aqui, senão depois eu não levanto. Não é essa disciplina de sentar e fazer assim com as mãos e respirar. Essa disciplina tem a intenção de esvaziar nossa mente. Mas a meditação bíblica, a meditação cristã, ela tem o intuito de encher a nossa mente com as verdades da palavra, encher a nossa mente do conhecimento de Deus, encher a nossa vida do conhecimento de Deus. A meditação, tem muitas pessoas que acham que todo esforço humano é legalismo, porque Deus já fez tudo por nós, porque a graça é um favor imerecido, porque não é sobre o nosso esforço. Muitas pessoas falam isso, mas eu quero dizer para essas pessoas que acham que não precisam, que a graça, ela não é o oposto de esforço. A graça é o oposto de merecimento. A graça é o favor de Deus que vem sobre a nossa vida, e nós não merecemos nada do que temos, mas isso é a graça de Deus, é o favor de Deus que nos alcança. Mas ela não é o oposto de esforço. Para conhecer a Deus e continuar nessa busca por Deus, nós precisamos nos esforçar. Até porque, não sei se você lembra, eu ouvia muito isso, sobre a porta estreita e a porta larga, né? A porta estreita é a porta difícil, porque para ir para o céu não é fácil, é difícil. E a porta larga é a porta do inferno, que é só continuar fazendo o que você faz e vivendo de qualquer jeito, está tudo certo. Porque realmente nós precisamos nos esforçar, mas não é um esforço para merecer algo de Deus, não, é um esforço para conhecer a Deus. Porque nada que eu e você fizer vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos, não é sobre isso. As disciplinas espirituais, elas não são nesse sentido de nós merecer algo de Deus, ou de nós ter a mais de Deus, porque nós estamos fazendo algo para Deus. Mas as disciplinas espirituais visam nós conhecer a Deus profundamente e ser conhecido por Ele. A meditação, talvez ela seja a disciplina mais importante e talvez a mais difícil. Nesses dias em que nós vivemos corridos, se tu perguntar para alguém, a pessoa sempre diz: eu estou na correria, né? Estou correndo, estou na correria. Nunca tem tempo para nada. É um desafio hoje você parar e tirar um tempo de meditação na palavra de Deus. Nós vamos ver o que Josué, no capítulo 1, versículo 8 diz. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, assim, meditando na palavra de Deus, você fará prosperar os seus caminhos
e será bem sucedido. Olha que conselho prático. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas. De vez em quando, irmãos, só no domingo, só na quarta, ou só quando eu tenho vontade. Não. É todos os dias, e é de dia e de noite, ou seja, a palavra está dentro de mim, a palavra está no meu coração. Por quê? Para que você não apenas tenha a palavra e conheça a palavra, mas para que você seja fiel e faça tudo que nela está escrito e cumpra com essas ordenanças, para que você seja obediente àquilo que ela diz, porque é desse modo que você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Olha que bênção! A palavra de Deus, ela é rica, ela é eficaz, ela tem tudo o que nós precisamos. Você quer ser bem sucedido na vida? Você quer fazer o seu caminho ser próspero? Você precisa meditar na palavra de Deus, e não apenas ler correndo, mas sair da mente e fazer descer para o coração. Romanos 15, 4. Olha o que a palavra é para nós. Entretanto, tudo o que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo o que está escrito na palavra de Deus é para o nosso ensino. Por quê? Porque elas nos encorajam a manter a nossa perseverança, a nossa esperança. Tudo que está aqui tem proveito, nada do que está aqui é desperdiçado. A palavra não se contradiz, a palavra é inerrante, é infalível. A palavra é algo que você pode confiar e você pode se apegar, porque num período de aproximadamente 1.200, 1.500 anos, 40 autores escreveram a palavra e em nenhum momento ela se contradiz. Se isso aqui não é obra do Espírito Santo, obviamente não é obra de homens. Agora foram homens que escreveram a palavra, inspirados pelo Espírito Santo, o próprio Deus escreveu. Então é algo que você pode confiar. Se a palavra diz, está dito. Você pode confiar. João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Estudar cuidadosamente, a meditação faz isso. Estudar cuidadosamente as Escrituras, por quê? Porque nela tem a vida, e a vida eterna, e são elas que testificam de Cristo. Você quer conhecer mais a Deus? Quantos querem conhecer mais a Deus? Quantos querem conhecer mais a Cristo? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito e sobre você. A palavra, ela é suficiente. A palavra é pura. Tem muitas pessoas que leem muitos livros, que é a Bíblia, mas com o olhar de outro autor, de outra pessoa. Aqui é o alimento puro e genuíno. Leia a palavra, busque na palavra. Então meditar é se alimentar. Meditação é alimento. Você que está anotando, anote isso. Meditação é alimento. É o alimento espiritual do crente. O crente que não medita, ele definha, ele morre, ele não tem vida. Meditar é alimento. A palavra é alimento. Meditar na palavra é alimento.
é encher a nossa mente com as coisas do Senhor, como diz em Filipenses 4:8. É encher a nossa mente com as coisas do Senhor. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. É encher a nossa mente com a palavra, não apenas de conhecimento, mas de prática. Se encha da palavra de Deus, e a meditação é o caminho para você se encher da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17, estou trazendo bastante texto base. Toda a Escritura é inspirada por, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra, ela nos confronta, mas ela também nos consola. A palavra nos instrui e ela nos molda. A palavra é vida, a palavra tem caminhos de vida. Aquele que medita na palavra, aquele que busca na palavra, aquele que olha para a palavra, no versículo 16, olha para a palavra e entende que a palavra, que a Escritura, a Bíblia é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, mas também para a repreensão, também para a correção e também para a instrução. A palavra tem tudo o que eu e você precisamos. Agora, tem muitas pessoas que acreditam que meditar é difícil. Talvez você já se pegou pensando nisso. Eu não consigo meditar. Eu não tenho paciência para meditar. Meu pensamento se desvia. Eu estou lendo um texto, um pouco já estou pensando lá no que eu vou fazer de almoço. Eu estou lendo um texto, daqui a pouco eu já estou lá que tem que pegar as crianças na escola. Quantos são assim? É só eu, pelo visto. Poucas pessoas são assim. Começa a ler e o pensamento vai longe, longe. Sabe quando tu está lendo um livro e tu já leu 2 páginas do livro e tu não sabe nem o que tu leu, porque tu não estava lendo, tu só estava passando o olho ali. Tu tem que voltar e ler de novo. Muitas pessoas acham que meditação é algo difícil, talvez impossível, mas é uma crença limitante. Talvez é algo que o próprio inimigo coloca na sua cabeça, que você não consegue, que você não é capaz. Quantos aqui tem preocupações? Levanta a mão para mim. Quem se preocupa? Bastante gente. Quem não levantou a mão? Glória a Deus. Não tem preocupação. Eu vi os irmãos lá em cima não levantaram a mão. Não tem preocupação. Que benção. Depois eu chamo vocês aqui, vocês falar para nós como é que é não ter preocupação, tá? Olha, de 2 uma eu estou preocupado com alguma coisa. E sabe, uma das formas que eu oro a Deus, eu digo para Deus, Deus, eu estou preocupado com isso, com aquilo, com aquele outro. Deus, tem uma ansiedade no meu coração, porque e aí eu vou contando para Deus. É assim que eu venço as preocupações, assim que eu venço as minhas ansiedades, conversando com Deus a respeito delas. E eu convido você a fazer isso. Quando tiver preocupação na sua cabeça, quando tiver ansiedade no seu coração, abre os teus lábios e começa a verbalizar isso para Deus, começa a contar para Deus. É como se Deus estivesse do teu lado e você começa a falar para Ele o que está tirando a tua paz, o que está te preocupando, quais são as tuas ansiedades. Começa a falar para o Senhor, começa a dizer para Ele. Mas o fato é, gente, se você consegue se preocupar, você também consegue meditar, porque a preocupação nada mais é do que uma meditação negativa. Se você consegue se preocupar, você consegue meditar,
Porque a preocupação nada mais é do que uma meditação negativa. É algo que está na sua mente e você está alimentando aquilo, você está pensando sobre aquilo, você está meditando sobre aquilo. Então, se você consegue se preocupar, os que levantaram a mão aqui, que se preocupam, vocês também conseguem meditar na palavra de Deus. Eu acho tremendo aquele texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21, mas um pouquinho antes, no versículo 16, Jeremias aqui, ele está talvez vivendo um dos piores dias da sua vida, e ele está falando tudo isso para Deus, ele está se confessando para Deus, mas ele está rasgando o coração, e ele fala umas coisas fortes aqui para Deus. Ele fala assim: quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me na cinza, tirou-me a paz e esqueci-me do que é prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já desapareceu, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Ele está se queixando, se lamentando. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Agora uma pausa aqui, porque ele usa 20 versículos para se lamentar, para reclamar, para colocar diante de Deus todas as suas preocupações, o que ele estava sentindo. Mas aqui algo acontece. Ele tira o seu olhar do seu estado atual, ele tira o seu olhar das suas ansiedades, ele tira o seu olhar das suas preocupações, ele tira o seu olhar disso que ele está vivendo, e ele olha, ele eleva os olhos para o Senhor e ele diz: todavia, apesar de tudo isso, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. E aí, a partir daí, ele começa a falar sobre quem Deus é, na sua essência, o Deus que ele realmente conhece. Porque às vezes a gente culpa a Deus de algumas coisas que acontecem na nossa vida, que é fruto da nossa própria rebeldia, que é fruto da nossa desobediência. A gente culpa a Deus de algumas coisas que nos acontecem, que nós mesmos nos enfiamos naquilo, que Deus nunca mandou fazer e você foi lá e fez. E ainda você diz: Deus quis assim, é da vontade de Deus. Muitas coisas que a gente quebra a cara e ainda diz que foi Deus. Mas Deus tem os seus atributos, e um dos atributos de Deus é amor, é bondade, é graça, é misericórdia. E aqui Jeremias está lembrando quem Deus é. Ele disse: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Jeremias tira os olhos do caos, tira os olhos do problema e coloca os olhos no Senhor. Mas ele conhecia o Deus, ele conhecia esse Deus que ele está falando, ele conhecia as Escrituras, ele sabia que o Senhor era bom para aqueles cuja esperança estavam nele. O Senhor é bom para aqueles que o buscam. Jeremias tinha conhecimento de Deus, Jeremias conhecia a palavra: bom é esperar pela salvação no Senhor. Quando nós meditamos na palavra, nós conhecemos o Deus da palavra. E no dia mal, nós sabemos a quem recorrer. No dia mal, nós podemos fazer como Jeremias fez: tirar os olhos do caos e elevar os olhos ao Senhor, que é o nosso Deus, que é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus de graça, é um Deus de recomeço, é um Deus de perdão. Amém? Só um creu. Amém, igreja? O Senhor é bom e não importa o que aconteça, e não é de vez em quando, é o tempo todo. O Senhor é bom e em todo tempo o Senhor é bom. Basta. É isso. Então, se você consegue se preocupar, você consegue se preocupar?
você consegue meditar. Amém? Eu comparo meditar quando eu vou comer uma barra de chocolate. É verdade. Porque eu não conheço ninguém que come uma barra de chocolate correndo. Só os gulosos, né? Que enfiam tudo assim na boca, para não repartir. Tem chocolate? Tem, mas já acabou. Já comi tudo, já me enfiou na boca. Eu pego o chocolate e eu vou degustando, saboreando, apreciando cada momento daquele chocolate. Ainda mais quando eu estou de dieta. Aquele chocolate é de Deus. E aí a Nutri colocou um bombonzinho depois do almoço. Eu disse, glória a Deus por esse bombom. Aí um bombonzinho desse tamanho, eu acho que eu parto ele em 4. Eu pego um pedacinho e saboreio, porque eu não quero que acabe, eu quero sentir mais aquele sabor, eu quero aproveitar o máximo daquele bombom. Eu comparo a meditação com isso, porque a meditação não é você simplesmente colocar tudo na boca e engolir. Não, a meditação é você sentir o sabor, é você desfrutar, é você extrair o gosto, é você ter prazer. Depois que eu como um chocolate, eu nem escovo os dentes depois, eu espero um tempo, para ficar uma ação prolongada do chocolate, sabe? Fica ali degustando aquele chocolate. Assim, gente, nós precisamos ser com a palavra, degustar a palavra de Deus, sentir ela, extrair os benefícios, extrair o sabor. E quando a gente faz isso, a palavra ela sai da nossa mente a nível de entendimento e ela desce para o nosso coração a nível de prática. Quanto mais você medita, mais você quer saber sobre Deus, mais conhecimento de Deus você quer. O Salmo 1 destaca essa importância da meditação na lei do Senhor. O que diz ali? Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, ou antes, ele tem o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e de noite. Olha a consequência disso: ele será como árvore plantada junto a ribeiros, uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo e que as suas folhas não murcham, e tudo o quanto ele faz será bem sucedido ou vai prosperar. Aqueles que meditam na palavra do Senhor são como essa árvore plantada junto a ribeiros. Não precisa se preocupar com o tempo certo, porque é no tempo certo que as coisas acontecem. Essa árvore ela não morre, ela é frutífera, as folhas não murcham, e tudo o quanto ela faz será bem sucedido. Quando nós tiramos um tempo de qualidade para ouvir a Deus através da sua palavra, a nossa vida, sabe o que acontece com a nossa vida? Ela destrava, ela acontece, ela prospera, ela vai para frente. Talvez você está parado no mesmo lugar faz anos, porque você não é essa pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você não é essa árvore plantada junto a ribeiros que no devido tempo dá o seu fruto e as folhas não murcham. Talvez as coisas não acontecem na sua vida porque o seu prazer não está na palavra do Senhor, porque o seu prazer não está em conhecer a Deus, porque o seu prazer não está na meditação da palavra. Talvez você tenha culpado pessoas, você tenha culpado a Deus, você tenha culpado tantas coisas pela sua estagnação espiritual, quando é você mesmo o culpado. É você que não tira um tempo de qualidade para ouvir a Deus, é você que não para no seu dia e abre a Bíblia e diz: Deus, fala comigo. É você que não conta para Deus as suas angústias, as suas necessidades, o que você está passando. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e é nessa lei, é na palavra do Senhor. Medita de dia e de noite.
Uma pessoa que faz isso, ela é próspera, ela é bem-sucedida. Nós deixamos de ser como a palha que o vento dispersa. Acho que ele vai seguir falando. Nós experimentamos a firmeza da vida. Não é o caso dos ímpios, porque eles são como a palha que o vento leva. Você quer ter a sua vida bem fundamentada, bem firme? Medite na palavra do Senhor. Que essa disciplina seja um hábito constante na sua vida todos os dias, porque aí sim as coisas vão começar a acontecer, porque é assim que diz a palavra. Nós precisamos parar e ter a disposição de ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Então leia a Bíblia. Simples. Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Então leia a Bíblia em voz alta. Amém? Eu quero ouvir a Deus, leia a Bíblia. Não, mas eu quero ouvir audível. Então leia em voz alta. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com você. Olha que especial isso. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Isso é maravilhoso. O próprio autor está aqui do teu lado e ele ainda te mostra, te ensina, te ajuda, tira tuas dúvidas a respeito do que ele mesmo escreveu. Olha o que diz no Salmo 5, no versículo 3. Esse versículo é maravilhoso. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. E o que ele faz após isso? Sai trabalhar, sai correndo, toma um café e vai embora. Não, ele aguarda atentamente. De manhã, Senhor, se você tem o hábito de orar pela manhã, creio que é um hábito a ser desenvolvido para todos. Sua primeira ação de manhã é orar ao Senhor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Tem outras traduções que dizem e fico esperando. Por que fico esperando? Porque a oração é um diálogo, ela não é um monólogo. Não é só a gente que fala, mas Deus também fala. E Deus fala como? Pela sua palavra. Tenha uma Bíblia junto com você na sua oração e tenha esse hábito. Ore ao Senhor, apresente o seu clamor ao Senhor, apresente a sua oração ao Senhor, que seja a sua primeira ação ao acordar. Entregue a primícia do seu dia ao Senhor, ore a Ele, mas fique esperando para ver o que o Senhor vai te responder e se Ele vai te responder. Nós temos o exemplo de Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Mesmo com tantas atividades, mesmo com a multidão perseguindo, mesmo com tantas coisas e tantas pessoas, Jesus ele se retirava para lugares onde ele podia ficar sozinho. Eu amo ficar sozinho. Quantos aqui amam ficar sozinho também? Eu amo ficar sozinho, é um presente para mim. Às vezes eu digo para a Dani, vou te levar lá para tua mãe hoje. Pego ela e o Ravi, levo lá para minha sogra, e aí eu volto para casa, eu vou para algum lugar onde eu posso ficar sozinho, para ter o meu tempo, para ter o meu momento. Eu amo esses momentos. Jesus ele era assim, ele tinha momentos que ele se retirava para orar, ele se retirava para ouvir de Deus, ele se preocupava com isso, ele sabia que isso
era o que ele precisava fazer e que era o anseio do coração de Deus, manter esse relacionamento. Deus tem prazer no nosso relacionamento com Ele. Deus tem prazer nesses que de manhã apresentam a sua oração, apresentam a sua vida, apresentam o seu clamor a Deus e ficam esperando. Deus tem prazer nesses que entendem que é um diálogo, que é um relacionamento, que não é só você que fala, que não é só você que diz, mas o Senhor também fala. Lucas, no capítulo 5, do versículo 15 ao 16, estou encerrando. Olha, a respeito de Jesus: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e serem curadas das suas doenças. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Porque Jesus entendia que a base do seu ministério era o seu relacionamento com o Senhor. A base da sua vida era o seu relacionamento com o Senhor. Até quando, irmãos, irmãs, vocês vão ficar nesse sono profundo? O que vai precisar acontecer para você se despertar para a sua vida espiritual? Para você buscar a Deus de forma genuína, para você orar, para você encontrar no Senhor o seu prazer, para você buscar as direções para a sua vida. O que mais precisa acontecer para você ter um despertamento espiritual? O Senhor te chama, e Ele te chama hoje. É hoje que você precisa firmar um compromisso com Deus. O próprio Cristo, o Filho de Deus, Ele tinha esses momentos a sós com o Senhor. Quanto mais nós precisamos ter momentos a sós com o Senhor. Por isso que fala: entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus, e ora ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará. A disciplina da meditação, ela exige isso de nós, que nós tenhamos um tempo de qualidade a sós com o Senhor, porque é nessa disciplina da meditação que nós somos capacitados a ouvir a voz de Deus e a obedecer. Porque não é só ouvir, não é só sobre ter conhecimento de Deus, porque é igual na nossa vida real, gente. Se a gente só come e não vai na academia fazer exercício, a gente vai ficando cada vez mais forte. Vocês estão vendo que eu não estou indo na academia ultimamente, né? Estou só comendo. Assim é na palavra. Só se alimenta, mas não pratica, não põe em prática nada. Você é um obeso espiritual. Você não compartilha da sua fé. Você não conta seus testemunhos. Olha, eu tenho ouvido aqui na comunhão depois do culto, eu tenho ouvido cada testemunho. Esse dia eu saí daqui 11 horas da noite com uma pessoa me contando os testemunhos. Eu estava fitado naquilo, nem vi as horas passar. Se você tem algo de Deus para compartilhar, compartilhe com alguém, porque isso renova e aumenta a fé das pessoas. Eu gosto muito do exemplo da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja profundamente conhecedora da palavra, uma igreja profundamente bíblica. Eles sabiam discernir os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos profetas. Eles eram uma igreja que tinha conhecimento de Deus. Tanto é que a advertência de Jesus para ela não é sobre um comportamento moral, porque eles sabiam o que eles precisavam fazer, mas era sobre um comportamento do coração, porque essa igreja, ela perdeu o brilho nos olhos. Ela estava fazendo por fazer, ela estava fazendo porque estava na escala. Eles estavam indo à igreja porque eles entendiam que isso era o certo a fazer, mas eles não tinham mais aquele amor. Eles abandonaram o primeiro amor. Mas era uma igreja conhecedora de Deus, uma igreja bíblica, uma igreja que sabia identificar os falsos ensinos. Não era qualquer coisa que desviava eles da fé. Eles eram uma igreja perseverante na doutrina, mas abandonaram o primeiro amor. Talvez você tenha muito conhecimento de Deus,
mas os seus olhos não brilham pelo Senhor. Talvez você tenha muito conhecimento de Deus, a sua teologia é impecável, mas você não tem amor. Você tem muito conhecimento de Deus, mas você não tem prática. Você não tem brilho nos olhos. Você não é apaixonado por Jesus. Apocalipse 3:20 vai falar que Deus está à porta e bate. Esta noite, Deus está à porta de muitos corações e está batendo. Se alguém ouvir e abrir, o Senhor vai entrar. Mas o Senhor não entra em corações que não abrem a porta para Ele entrar. O Espírito Santo, Ele é educado e Ele é gentil. Se você não abrir o seu coração, Ele não vai entrar. A meditação abre a porta para Deus. A meditação é o anseio por ter comunhão com Deus. Esse versículo fala sobre comunhão. Eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. É o desejo de Deus, irmãos. Olha aqui para mim, todo mundo. Deus deseja se relacionar com você. É o anseio do coração de Deus, ter um relacionamento íntimo com você. É o que Deus quer. E Ele diz isso em toda a sua palavra. Em toda a Bíblia está escrito isso. Agora é você que abre essa porta. É você que abre a porta para Deus entrar. É você que abre a porta para a comunhão com Deus. É você que abre a porta para esse relacionamento. Deus está pronto. E Deus quer. E Deus deseja. Agora é com você. Ele não faz aquilo que nós podemos fazer. A meditação não pode ser julgada pelo que sentimos ou deixamos de sentir. Muitas pessoas não encontram prazer na meditação. Muitas pessoas não são encorajadas a meditar porque aquilo não traz prazer para elas. Mas o alvo da meditação não é nos dar prazer, é nos dar conhecimento de Deus. Se você for para a meditação com esse intuito de conhecer mais a Deus, e da sua vontade, você vai continuar mesmo que você não sinta nada. E se Deus fizer, como nós cantamos aqui, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O alvo da sua meditação, o alvo da sua busca por Deus é por conhecê-lo profundamente. Esse deve ser o alvo. Não busque por emoção, busque por conhecimento de Deus. Busque conhecimento de Deus. Tem muito mais aqui, mas eu quero encerrar dizendo para você que Deus deseja esse relacionamento. Deus deseja estar conosco, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas. Ele é o maior interessado em nos transformar, e Ele vai fazer isso através da sua palavra, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.